Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema extremamente polêmico e relevante, que são os métodos contraceptivos. Com tantas opções disponíveis no mercado, como saber qual é o mais adequado para você? E ainda mais importante, você sabe que nenhum método é 100% eficaz? Vamos mergulhar nas várias opções de contraceptivos disponíveis, entender como eles funcionam e discutir suas possíveis falhas. Queremos que você esteja bem informado e possa fazer escolhas conscientes sobre a sua saúde e bem-estar. Então, você tem dúvida ou quer aprender mais sobre esse assunto? Continue nos assistindo. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga e estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Contraceptivos são métodos ou dispositivos usados para prevenir a gravidez. Eles têm sido usados por milênios e a sua variedade e eficácia tem aumentado dramaticamente nos últimos anos. Há vários tipos, como a pílula anticoncepcional, que contém hormônios que impedem a ovulação. Temos também os preservativos masculinos e femininos, que são barreiras físicas impedindo que o espermatozoide alcance o óvulo, e vamos explorar cada um deles. Mas lembre-se, a escolha de um método contraceptivo deve ser feita considerando muitos fatores, incluindo eficácia, possíveis efeitos colaterais, controle e, claro, as suas necessidades e estilos de vida. Os contraceptivos são ferramentas poderosas para permitir que as pessoas tomem decisões conscientes sobre a sua saúde reprodutiva. Eles permitem que você escolha quando e se deseja ter filhos, garantindo maior controle sobre o seu corpo e o futuro. As pílulas contraceptivas são geralmente tomadas diariamente, compostas por estrogênio ou progestágeno, ou apenas progestágeno. Elas têm uma eficácia de cerca de 99% quando usadas corretamente, mas se esquecer de tomar, essa eficácia pode cair. Injeções contraceptivas, que são a que eu uso, são aplicadas mensalmente ou trimestralmente, dependendo do tipo, e se não forem tomadas no prazo correto, também podem perder sua eficácia. Temos os adesivos contraceptivos, que é colocado na pele e trocado semanalmente, porém, esse pode descolar sem que a pessoa perceba, e se ele ficar descolado por mais de 24 horas, a proteção pode ser comprometida. Já o implante subdérmico é uma pequena cápsula inserida sob a pele que libera hormônios por um período prolongado. Além das falhas relacionadas ao uso incorreto, outros fatores como vômito, diarreia ou uso de certos medicamentos podem interferir na eficácia dos métodos hormonais. E lembre-se, nenhum desses métodos protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Para isso, o uso do preservativo é essencial. Já os métodos de barreira são dispositivos que impedem fisicamente o esperma de chegar ao óvulo, evitando a fecundação e, consequentemente, a gravidez. Os preservativos masculinos e femininos são os mais conhecidos e usados, feitos principalmente de látex, mas também existem opções de poliuretano ou polissopreno para pessoas alérgicas ao látex. Além de serem contraceptivos, eles também protegem contra muitos DSTs. Já o diafragma é um dispositivo de silicone ou látex que é inserido na vagina e cobre o colo do útero, impedindo que o esperma o alcance. As esponjas contraceptivas são feitas de espumas de poliuretano, contêm espermicidas e são colocadas no fundo da vagina antes da relação sexual. Agora nós vamos falar sobre as possíveis falhas desses métodos. Por exemplo, um preservativo pode rasgar se não for colocado ou retirado corretamente. Expor os preservativos ao calor ou ao sol pode também enfraquecer o material, tornando-o mais propenso a rasgar. No caso das esponjas e alguns diafragmas, o espermicida pode não ser suficiente ou pode ser lavado antes do tempo necessário para ser eficaz.
Diafragmas e esponjas podem se deslocar durante a relação sexual, comprometendo a sua eficácia. O DIU é um pequeno objeto, geralmente em forma de T ou anel, que é inserido no útero para prevenir a gravidez. Há dois tipos principais, o DIU de cobre e o DIU hormonal. O primeiro libera cobre, que é um tóxico para o espermatozoide, enquanto o segundo libera hormônios, que engrossam o muco cervical, impedindo que o espermatozoide alcance o óvulo. Os DIUs são uma forma de contracepção de longa duração, podendo durar entre 3 a 10 anos, dependendo do tipo. Eles são mais de 90% eficazes na prevenção da gravidez e são reversíveis. Aqui estão algumas situações que podem diminuir a eficácia do DIU. Em raros casos, o útero pode expulsar o DIU, geralmente nos primeiros meses após a inserção. O DIU pode se mover de sua posição original, diminuindo a sua eficácia. Em situações muito raras, o DIU pode perfurar a parede do útero durante a inserção. Alguns medicamentos ou suplementos podem diminuir a eficácia do DIU hormonal. É fundamental fazer exames regulares e seguir as recomendações do seu ginecologista. Se sentir algo incomum ou se o fio do seu DIU não estiver palpável, procure orientação médica. O método do calendário ou ritmo baseia-se no ciclo menstrual da mulher. Consiste em evitar relações sexuais nos dias mais férteis. As falhas desse método podem ocorrer devido a ciclos irregulares ou mudanças inesperadas na ovulação. A sua eficácia varia, mas pode ter uma taxa de falha de até 25%, que é muito alto. Outro método curioso que poucos conhecem é o da temperatura basal, no qual a mulher mede a sua temperatura corporal todas as manhãs, e um aumento indica a ovulação. Fatores como doenças, falta de sono ou uso de certos medicamentos podem afetar a temperatura basal, tornando esse método menos confiável. O método do muco cervical ou BLINCS envolve monitorar as mudanças no muco cervical ao longo do ciclo menstrual. Identificar com precisão as mudanças no muco pode ser desafiador e a eficácia pode ser comprometida por fatores como infecções ou uso de lubrificantes. Esse também é pouco conhecido, método da amamentação ou lactacional. A amamentação exclusiva pode suprir a ovulação e funcionar como um método contraceptivo temporário. A eficácia diminui com o tempo e conforme a alimentação do bebê muda. Além disso, a ovulação pode retornar antes da menstruação, aumentando o risco de gravidez. Já o cinto térmico combina vários métodos naturais com observação do muco cervical, temperatura basal e calendários que requerem muita atenção e precisão, e ainda assim a taxa de falha pode ser de até 12%, que é menor do que a última, né? Enquanto os métodos contraceptivos naturais podem ser uma opção para aqueles que buscam evitar produtos químicos ou intervenções médicas, é essencial estar ciente das possíveis falhas. A esterilização definitiva, muitas vezes referida como laqueadura para as mulheres ou vasectomia para os homens, são procedimentos que têm como objetivo impedir permanentemente a capacidade de um indivíduo de procriar. A laqueadura tubária, que são para as mulheres, é um procedimento cirúrgico no qual as trompas de falópio são cortadas, amarradas e bloqueadas para impedir que os óvulos cheguem ao útero. A taxa de falha é geralmente inferior a 1%, só que, no entanto, em raros casos as trompas podem regenerar ou se reconectar, tornando a gravidez possível. Já a vasectomia, que é feita nos homens, é um procedimento em que os vasos deferentes que transportam os espermatozoides são cortados ou bloqueados. A taxa de falha é estimada em cerca de 1% ou menos. Por vezes, os vasos podem se reconectar. É também importante notar que após a vasectomia, alguns espermatozoides podem permanecer no sistema. E por isso que os homens são aconselhados a fazer exames pós-operatórios para garantir a ausência de espermatozoides no sêmen.
É fundamental que qualquer pessoa considerando a esterilização definitiva converse detalhadamente com o seu médico, entendendo completamente os riscos, benefícios e possíveis falhas associadas. Agora, falando um pouquinho sobre os métodos contraceptivos de emergências, eles são utilizados após uma relação sexual desprotegida ou quando houver falha no método contraceptivo regular, como rompimento de um preservativo ou esquecimento da pílula anticoncepcional. Eles são destinados a prevenir uma gravidez indesejada e não devem ser usados como método regular de contracepção. A mais conhecida entre os contraceptivos de emergência, ela pode ser uma dose única ou 2 doses. A eficácia da pílula diminui com o passar das horas após a relação sexual desprotegida e é por isso que é importante tomá-la o mais rápido possível, preferencialmente dentro das 72 horas após a relação sexual. Entretanto, algumas falhas possíveis, como o atraso na ingestão, quanto mais tempo você esperar, menos será a sua eficácia. Vômitos nas primeiras 2 horas após a ingestão pode comprometer a sua ação. Interação com outros medicamentos também. Poucas pessoas sabem, mas o DIU de cobre pode ser inserido até 5 dias após a relação desprotegida, funcionando como um contraceptivo de emergência. Ele impede que o espermatozoide fertilize o óvulo, mas assim como qualquer método tem as suas falhas. Agora, é importante lembrar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Além disso, apenas o preservativo oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs. Ao falarmos de contracepção, muitas vezes pensamos automaticamente na prevenção de gravidez indesejada. Porém, é essencial considerar que o ato sexual, além de poder resultar na gestação, também pode transmitir várias infecções sexuais transmissíveis, como HIV, HPV, herpes, gonorreia, entre uma variedade de outras doenças. Aí é que entra a importância da dupla proteção. Mas o que é isso? Dupla proteção, gente, refere-se ao uso combinado de 2 métodos contraceptivos. Um que previne a gravidez, como a pílula anticoncepcional, o DIU ou a injeção, e outro que previne a transmissão de ISTs, como preservativo masculino ou feminino. Quando usamos apenas métodos contraceptivos que previnem a gravidez, estamos deixando de lado a proteção contra ISTs. Muitas dessas infecções podem ser assintomáticas, o que significa que uma pessoa pode tê-las, transmiti-las sem sequer saber. O uso regular de preservativos é fundamental para evitar esse tipo de transmissão. Em resumo, né, gente? A dupla proteção é uma forma abrangente e eficaz de manter-se protegido tanto em relação à gravidez indesejada quanto à transmissão de ISTs. Lembre-se de que a saúde sexual é uma parte vital da nossa saúde geral e cuidar dela é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com os outros. A escolha de um método contraceptivo é uma decisão muito pessoal, que deve levar em conta a individualidade, conforto, as necessidades e, claro, a eficácia desejada. Como vimos, todos os métodos têm os seus pós e contras e nenhum deles é 100% infalível. Fique bem informado, tome decisões conscientes e proteja-se. Se tiver dúvidas, procure sempre um médico ou profissional de saúde de confiança. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Beijos e tchau, tchau!